Você já percebeu como torcedores fanáticos, fãs de diva pop, fãs nerds compartilham algumas coisas em comum? Na superfície parece que são mundos totalmente diferentes, frequentados por pessoas das mais distintas possíveis, né? No estádio, os gritos de gol ecoando, nos shows, multidões cantando, e em vários fóruns online, várias pessoas debatendo os novos easter eggs no novo filme da Marvel. Mas todos vêm da mesma estrutura emocional, é um senso de tribo levado ao extremo que às vezes, e muitas vezes, acaba se tornando tóxico. Tudo começa com identidade coletiva. Vamos começar pelo futebol. No futebol, torcer é quase uma religião. Segundo estudos, torcedores com paixão obsessiva tendem a comportamentos agressivos, verbais, físicos e digitais. Então você pode ver que de vez em quando é dentro da sua própria casa ou fora dela, no Instagram, no Twitter ou na vida real. No Brasil, as torcidas organizadas chegaram a usar explosivos em ônibus do próprio time. Em fevereiro de 2022, integrantes da torcida organizada do Bahia, de uma delas, lançaram artefatos explosivos no ônibus do time, ferindo jogadores e causando um caos. Em 2024, uma organizada do esporte promoveu um ataque ao ônibus do Fortaleza, ao jogar em pedras, bombas e pedaços de pau no ônibus do time da capital cearense. 5 jogadores foram pro hospital e depois de um ano quase não se fala mais isso, né? Parece que a galera esqueceu do que aconteceu. E não é só nas arquibancadas não, tá? Só pra não falar que é só as torcidas organizadas. Quando a devoção deixa de ser admiração e vira idolatria, o jogador vira uma figura quase mítica. E nesse cenário, o Neymar é rei. A relação dos fãs com camisa 10 da seleção brasileira ultrapassa qualquer lógica crítica. E eu não tô falando do fã que gosta de futebol. Eu tô falando do fanático pelo Neymar. Ele pode estar anos sem brilhar consistentemente por um clube, ele pode estar envolvido em polêmicas fora do campo, ausente em momentos decisivos ou até mesmo brigando com o torcedor da própria equipe. Mas pro seu fã-clube mais ferrenho, nada disso importa. Eles enxergam qualquer crítica como um ataque pessoal e reagem com memes, agressividade e infantilidade. No começo da carreira, o Neymar ele era uma pessoa pop. Ele participava de novelas, ele participou de Amor à Vida, por exemplo, programas de auditório, era presença constante em realities e comerciais. Era carismático, acessível. Mas com o tempo, à medida que os julgamentos aumentaram, o jogador foi se fechando. Hoje nem os comentários do Instagram ele deixa aberto, e isso que ele é uma das pessoas mais seguidas do mundo. A figura pública virou um negócio quase inalcançável, assim, blindado por um fandom que parece mais preocupado em proteger a imagem do ídolo do que entender a sua humanidade. É o mesmo tipo de comportamento que idolatra artistas pop e criadores de universos fictícios. Não há espaço para nuance nenhum, só para devoção. Vamos passar para a cultura pop aqui, para música. O Swift, por exemplo, que são o fã-clube ávido da Taylor Swift, representa 16% dos Estados Unidos, um número enorme, muito grande, e tem muito mais gente ao redor do mundo. Mas eles e elas, que fazem parte do movimento, eles constroem códigos próprios, criam teoria com base em tweets e símbolos escondidos nos álbuns. A experiência de ser fã acaba virando quase um videogame, assim, em busca de easter eggs. E esse engajamento que acontece, ele tem uma linha muito tênue com a obsessão, uma linha muito fina. Quando outros artistas são mencionados em comparação com a Taylor, ou quando o ex dela e ex-namorado são mencionados, a rede vira um campo de batalha com ofensas gratuitas que vão muito além de só a arte. E há casos ainda mais extremos, A gente pode falar aqui, por exemplo, de um artista que é rival, assim, da Taylor Swift, que é o Kanye West. Os fãs dele, os fanáticos, defenderam publicamente as declarações antissemitas e os flertes do artista com o nazismo, alegando que ele era mal interpretado, tudo que ele fazia partia de uma grande crítica artística, de algo revolucionário. Mas, na verdade, isso vai além de gostar de um artista. É negar a realidade, negar crimes em nome da idolatria. A gente pode ter outro exemplo também, que é o artista R. Kelly, que foi acusado de inúmeros crimes sexuais e muita gente ainda o defende por conta da qualidade da sua música. E passando agora para o outro terço do campo, os fãs nerds talvez sejam os mais apaixonados. E, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, os mais agressivos. Quando Kelly Marie Tran entrou pro Star Wars e fez a personagem Rose em Star Wars 8, ela foi alvo de ataques racistas tão pesados que ela precisou sair das redes sociais. E ela não tinha nada a ver, você pode gostar ou não do filme, mas ela só sofreu hate por conta da raça dela, por ser asiática. Se ela não fosse, com certeza isso não aconteceria. Agora, por exemplo, um exemplo mais recente, quando a HBO e a Warner anunciaram Papa Essediu, um ator negro como o novo Snape na série de Harry Potter, parte do fandom explodiu em revolta. Sites e fóruns se encheram de ataque como, abre aspas, não respeitam o material original, fecha aspas. Mas por trás disso, na verdade, estava uma realidade muito mais dura. É racismo puro.
a cor da pele, mais do que o talento, virou motivo de boicote. Nem deram uma chance pro ator mostrar o que ele pode fazer com o personagem do Snape, e a gente sabe que ele sofreu todo esse hate por conta da sua cor. Você acha que isso é exceção? Eu vou te provar que não é. É só lembrar o que aconteceu na nova versão da Pequena Sereia, interpretada pela Hailey Bailey, uma artista negra excelente, que sofreu um hate absurdo na rede social simplesmente por ter aceitado fazer um papel da Princesa Ariel, da Pequena Sereia. Outro exemplo também que eu posso te dar é quando a série do Amazon Prime Os Anéis do Poder, né, uma série envolvida com o Senhor dos Anéis, do universo do Senhor dos Anéis, anunciou elfos negros e gerou semanas de ódio online. Mas eu acho que tem um caso aqui de toxicidade que a gente tem que destacar, que é o movimento dos fãs do Zack Snyder. O famoso hashtag Release the Snyder Cut, que começou com uma campanha legítima por justiça criativa, já que o diretor teve o seu filme da Liga da Justiça picotado e foi até demitido da Warner Bros. E da DC Comics na época. Mas esse movimento rapidamente se transformou em um dos casos mais estudados de toxicidade, como eu vinha dizendo. Um relatório da Rolling Stone mostrou que 13% das contas que promoviam o movimento eram bots. Muitas dessas contas atacavam executivos da Warner, promoviam teoria da conspiração e ameaçavam diversos jornalistas. O próprio Snyder, mesmo tentando se desassociar assim, dos exageros, foi acusado de incentivar o clima hostil. Em fóruns como os Reddit, críticos da versão do diretor eram xingados, e quem não queria essa versão da Liga da Justiça era perseguido, seja no Twitter, no Instagram e até na vida real. O culto ao cineasta virou um campo de guerra, e quem discordasse, mesmo que de forma educada, era tratado como inimigo. E não era, tá? É até hoje. É só você ver o jeito que eles receberam o novo sucesso do que foi o Superman de James Gunn. Eles ainda dão um hate absurdo, tentaram fazer um movimento de spoiler online pra atrapalhar todo mundo que queria ver o filme. Tudo isso por devoção. Então, galera, o que tudo isso, o que todas essas comunidades, os fãs de diva pop, os nerds, os fãs de futebol, o que eles têm em comum, então? Acho que você já conseguiu entender, né? Eles funcionam como tribos fechadas, com códigos internos, líderes espirituais e regras não ditas. Você não pode criticar, não pode duvidar e também muito menos pode ser neutro. Qualquer tentativa de análise crítica vira traição. E aí surgem os sintomas, né? O gatekeeping, que é proibir fãs novos de entrarem nesse universo, o bullying, os ataques coordenados, a negação de qualquer falha de ídolo e a blindagem emocional, algo que é muito bizarro. Mas, claro, também, né, eu queria falar que nem tudo é negativo, né? Os fandoms também criaram comunidades diversas, arrecadaram fundos para caridade, salvaram vidas com apoio emocional. Há grupos de torcedores, por exemplo, de torcida organizada, que já organizaram mutirões de doação de sangue e outros diversos projetos sociais. As Swifties, por exemplo, já financiaram bolsas de estudo para diversas mulheres e, cara, já ajudaram vários movimentos, como, por exemplo, o movimento Me Too, que ajudava várias mulheres a retratar e falar sobre casos de assédio que elas haviam sofrido. Mas você tem que entender que a verdade é que provavelmente essa galera é uma minoria barulhenta. Eles não são a maioria dos fãs da DC, por exemplo, dos fãs do Corinthians, dos fãs da Taylor Swift, mas eles gostam de fazer barulho e gostam de atrapalhar novos fãs tentando entrar, e até os fãs antigos, achando que eles são donos mesmo da parada, donos da empresa, donos do time de futebol e donos de quem eles idolatram. Então o problema não é torcer, não é amar, não é se empolgar. O problema é quando isso transfere uma dependência emocional, uma cegueira crítica e, como a gente viu aqui, violência. No fim das contas, né, o fã de futebol, o fã da diva pop e o nerd tem algo essencial em comum. Todos eles querem pertencer a algo maior do que eles mesmos. Um grupo, uma história, um universo onde a emoção faça sentido e você não tá sozinho. Mas quando esse pertencimento se transforma em trincheira, em campo de guerra, talvez já deixou de ser paixão, né? Virou só uma forma de controle e uma forma de ocupar o vazio emocional que essas pessoas têm. Então, galera, isso aqui foi uma explicação um pouco rápida, bem básica, assim, do que esses três grupos têm em comum. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Swifties, não briguem comigo, como eu disse, tem várias Swifties que são a grande maioria muito legal, fizeram vários movimentos legais, assim como os membros de torcida organizada, assim como os nerds que participam de fórum. Só tô explicando que a minoria barulhenta realmente atrapalha muito. Então, muito obrigado, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, aquela coisa que vocês já sabem, né? Valeu e até o próximo.